Tá ok, tá, Thaís? Já entrou. Já? Já entramos. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Hoje o nosso grupo de estudos está diferente. Nós estamos aqui transmitindo ao vivo pelo YouTube, nos preparando para o nosso próximo encontro, que será no nosso web meeting, dia 19 a dia 21 de outubro, tá bom? Com presença de convidados e nossa parte científica. Então, hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, baseando na interpretação do Prisma 2009 e do Prisma 2020. Vocês ontem receberam a apresentação da Ludmila e da Sandra, né, que ficou maravilhosa, então, uma apresentação super completa, e hoje elas estão aqui para fazer assim, um apanhado geral. Então, eu vou passar para a Ludmila, depois eu passo para a Sandra, elas vão fazer esse apanhado geral, e eu gostaria que vocês fizessem as perguntas pelo chat, que no final, ou Thaís, eu vou conversar com a Thaís aqui, ou eu ou ela vamos moderar aqui e passar as perguntas, tá? No finalzinho, que acabar essa parte, nós vamos voltar, aí eu vou passar o Google Meet para todos, e aí a gente volta para a sala do Google Meet e a gente queria um feedback de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom dia, Lud. A Lud agora vai falar sobre o Prisma 2009. Bom dia. Vou apresentar aqui. Estão vendo? Sim. Tá projetando, Lud. Obrigada, Lívia. Bom dia, pessoal. Vou passar rapidamente aqui sobre como preencher o prisma preconizado pela organização, né? O fluxograma preconizado pela organização Prisma de 2009. O vídeo já foi liberado para vocês, mas vamos dar um apanhado geral, tá bem? O Prisma, a gente consegue acessar indo na plataforma Google, escrevendo Prisma Statement, aparecendo esse link, e ao clicar, nós vamos entrar na plataforma, no site da organização Prisma. Esse site, ele possui diversos documentos importantes que vão nos auxiliar na redação da nossa revisão sistemática. Nós temos várias extensões aqui do lado esquerdo, tá? Que nos ajudarão a redação dos protocolos de revisões sistemáticas, outros tipos de revisões sistemáticas também. E no lado direito, os documentos importantes, como o artigo propriamente dito da organização, né, de todo esse detalhamento do Prisma, o artigo Explanation and Elaboration, que vai nos auxiliar na redação e no preenchimento tanto do Prisma Checklist quanto do fluxograma, além dos arquivos propriamente dito do checklist e do fluxograma. E como a gente vai preencher esse fluxograma? Inicialmente, para vocês lembrarem, o checklist do Prisma possui 27 itens e o fluxograma ele possui 4 fases, divididas em Identification, Screening, Eligibility e Included, que detalham todo o processo de seleção dos artigos, a partir da determinação dos critérios de elegibilidade. Mas para preencher esse fluxograma, é importante a leitura desse artigo Explanation and Elaboration da organização Prisma. Como eu falei, baseando-se nesse artigo, que nos ajudará a preencher cada etapa. Esse é o fluxograma preconizado pela organização Prisma, é dividido, então, nessas 4 fases, que nós vamos destrinchar rapidamente aqui. A primeira fase, que é a fase de identificação, no qual nós colocamos todo o número, né, o número de registro que foi encontrado em cada base de dados eletrônica. No ladinho direito,
as outras bases, outros tipos de busca. Nesse caso, nesse exemplo, eu detalhei a literatura cinzenta. Anotamos o total. Nesse caso, 345. Na segunda fase, que é a fase de triagem, nós removemos as duplicatas através de gerenciadores de referência, que otimiza todo esse processo. Então, de 345, ficamos com 300. Então, nós vamos escanear, triar, ler todos os títulos de resumos dos 300, havendo uma exclusão inicial que foi de 250. Na terceira fase, então, nós vamos aplicar novamente os critérios de elegibilidade, mas agora nos artigos na íntegra. Sobraram 50. De 345, removemos duplicata, ficaram 300, excluímos inicialmente 250 e ficaram, então, 50, que serão lidos na íntegra, e pode-se fazer uma segunda exclusão com os motivos, com as razões explícitas, e aí, 50, neste exemplo, menos 35, ficamos com 15 artigos incluídos. Nem sempre os da análise qualitativa vão culminar na meta-análise, que é a análise quantitativa. Nesse caso, apenas 10 foram analisados quantitativamente, tá? Devido à falta de metadados dos outros 5 artigos. Existem também fluxogramas adaptados, como é esse exemplo publicado, né, essa revisão sistemática publicada pela nossa equipe, e há algumas modificações, mas notem que todas as fases estão bem identificadas sempre no fluxograma 2009. Qualquer dúvida, nós esclareceremos, é só colocar no chat que a nossa moderadora vai nos perguntar. Obrigada, pessoal. É isso aí. Então, a Lud falou do Prisma 2009, agora a gente vai passar para a Sandra, e Sandra, ela traça um parâmetro bem legal, né, que a gente consegue comparar bem com esse Prisma 2009. Tá legal? Então, Sandra, você pode projetar sua tela e a hora que você quiser começar, fique à vontade. Sua telinha já está aparecendo, Sandra, se você quiser projetar. Não, agora ela saiu. E você está sem som. Eu esqueci de tirar o som, exatamente. Vou projetar novamente. Tá. Estão vendo agora? Isso, Sandra. Tá joia. Bom, pessoal, então, bom dia. Sandra, você só não botou no modo apresentação. Seus slides estão aparecendo do ladinho. Mas se você quiser apresentar assim também, pode ficar à vontade. Não, melhor botar aqui no de apresentação, porque aí fica maior. Isso, assim ficou maior, perfeito. Bom, pessoal, então, bom dia a todos. A minha apresentação vai ser sobre o fluxograma do Prisma 2020. Como dito anteriormente pela professora Ludmila, vocês já receberam um vídeo anteriormente, então vocês já têm uma noção do que a gente falou, tá? Então eu vou dar uma repassada e qualquer dúvida estaremos à disposição no final dessa apresentação. Então, como foi dito pela Ludmila, o acesso da base Prisma, ela é feita também, ela pode ser feita também diretamente no endereço, na barra de endereço, digitando o endereço www.prisma-statement.org. Essa é a base principal da organização Prisma. E a Ludmila já falou muito bem, é a pasta que dá toda um overview da organização, todas as informações, incluindo os documentos chaves. Sendo que essa organização, ela ainda não atualizou o novo Prisma 2020. Por quê?
esse Prisma 2020, ele ainda está numa fase de pré-print. O Prisma 2020, ele foi atualizado por 22 pesquisadores de diversos países. E possui também 27 itens e um checklist detalhado com recomendações para cada item e os seus fluxogramas revisados. Então, o preenchimento dos fluxogramas, eles vão se basear nesse checklist também desses 27 itens. E como vocês irão acessar o novo Prisma 2020? Então, vocês terão que acessar o Google, digitar a base de pré-prints, que se chama Meta Archive Pré-prints, irá, então, abrir a tela da base de pré-print. Na chave de busca, vão digitar Prisma 2020, que irá abrir a página do artigo que ainda está na fase de pré-print. Então, agora, eu vou destrinchar para vocês sobre o fluxograma do Prisma 2020, que é o assunto dessa aula. Então, como vocês podem observar, diferentemente do Prisma 2009, o Prisma 2020, ele tem um fluxo tanto horizontal quanto vertical, sendo que esse fluxo horizontal, ele foi estendido. Além disso, o fluxograma do Prisma 2020, ele teve suas fases, seus processos diminuídos, né? Então, nós temos aqui a fase de identificação, de screening e de inclusão, sendo que a terceira fase de elegibilidade foi removida nesse fluxograma. Esse fluxograma do novo Prisma foi adaptado de diversos outros fluxogramas desenvolvidos por esses 3 pesquisadores, no trabalho desses 3 pesquisadores, que foi o Boyers, o Meyer Wilson e o Stovall. Então, fazendo uma visão comparativa dos 2 fluxogramas do Prisma, à minha esquerda nós temos o fluxograma do Prisma 2009 e à minha direita do fluxograma do Prisma 2020. Como vocês podem observar, o fluxograma do Prisma 2009, ele tem um fluxo mais vertical e ele apresenta 4 fases que a Ludmila já explicou direitinho para vocês. Com relação ao fluxograma 2020, ele tem um fluxo tanto vertical e a possibilidade de um fluxo horizontal estendido. Além disso, ele teve os processos reduzidos, ficando apenas com 3 processos, que seria da identificação dos arquivos, dos estudos, do rastreio, que seria o screening, e da inclusão de artigos. E como foi feita essa extensão do novo Prisma? Foi feita a adição de 2 colunas nesse fluxo horizontal. A primeira coluna seria a de estudos prévios, ou seja, de revisões sistemáticas anteriores. E a segunda coluna seria da identificação de novos estudos por outros métodos. Esse novo Prisma, ele nos dá a possibilidade de inserir aqui artigos de outros lugares, diferentemente do fluxograma do Prisma 2009, em que a gente buscava em bases de dados e bases de registro. Aqui, por exemplo, na segunda coluna, é possível incluir estudos de websites, de organizações, e quando procurando por citações. Então, agora eu vou destrinchar para vocês
o fluxograma do Prisma, iniciando com a primeira coluna adicionada. Essa primeira caixa, ela é a de estudos prévios, e aqui deve-se incluir o número de revisões prévias, de revisões anteriores, ou seja, de revisões que já existiam. Observem vocês que essa primeira caixa, ela se conecta com o final do corpo do fluxograma. Então, uma vez que vocês preencherem lá em cima, automaticamente, essa nova caixa cinza lá embaixo, ela vai ser gerada e vai ter que ser preenchida. Uma outra observação é com relação ao que eles chamam de report. Report pode ser um resumo de um congresso, pode ser um pré-print. Eles dão várias possibilidades que eu já citei aí para vocês no vídeo. Bom, agora nós vamos destrinchar a segunda coluna adicionada. Essa segunda coluna adicionada, ela se refere à identificação de novos estudos através de outros métodos. Então, seriam artigos identificados em websites, em organizações e procurando por citações. Incluindo esse número, nós vamos, então, para a segunda, o segundo corpo, a parte dessa coluna, que seria em relação à triagem desses artigos. Então, uma vez que vocês identificaram esses artigos em websites, em organizações e citações, nós iremos preencher, então, esse número vai descer para essa caixa cinza na parte de triagem, e, a partir dali, eles dão a possibilidade de uma nova exclusão. Dito isso, nós partiremos, então, para a terceira caixa, que também está na fase de rastreio, de screening, que seriam, então, os artigos selecionados para avaliação de elegibilidade. Aqui também tem a possibilidade de excluirmos estudos, porém colocando as suas devidas razões. Essa caixa, então, dessa última caixa, ela irá se conectar com a última caixa do corpo do fluxograma, que nos dará, então, o número total de trabalhos a serem incluídos na revisão sistemática. Agora, nós vamos falar do corpo do fluxograma, que é essa parte que eu destaquei em laranja. Bom, o corpo do fluxograma, ele é muito parecido com o fluxograma 2009, que é o que a gente realmente já domina, que é a identificação de novos estudos através das bases de dados e das bases de registro. Então, inicialmente, a primeira caixa, nós iremos colocar o número de artigos identificados nas bases de dados e na base de registro. Eles estendem essa primeira caixa para a gente colocar os possíveis artigos que foram excluídos antes da triagem, que seriam artigos duplicados, artigos marcados como inelegíveis por ferramentas automatizadas e artigos removidos por outras razões. Feito isso, partiremos para a segunda caixa do corpo do fluxograma, que seriam os artigos rastreados. Esses artigos rastreados, eles também dão a possibilidade de uma nova exclusão. Feito isso, partiremos, então, para a terceira caixa, que seriam, que eles chamam de os artigos, então, que foram recuperados dessa triagem. Eles também nos dão uma outra possibilidade de excluí-los. Feito isso, partiremos, então, para a caixa número 4, que seriam, então, os artigos que restaram para serem avaliados para elegibilidade. E os que não foram incluídos nesses critérios de elegibilidade serão excluídos, colocando as suas devidas razões. E, finalizando,
nós iremos para a última caixa do fluxograma, que seria o número total de artigos a serem incluídos na revisão sistemática. Bom, aqui também eu fiz um comparativo com relação ao fluxograma 2009 e o fluxograma 2020. E qual foi a maior mudança com relação ao corpo do fluxograma de 2020 comparado com o de 2009? Foi que na fase de inclusão, eles removeram as duas caixas em que nós incluíamos o número de estudos incluídos para análise qualitativa e excluíram também os estudos a serem incluídos para análise quantitativa, que seria a meta-análise. No fluxograma de 2020, essas duas caixas, elas foram removidas, sendo incluída apenas uma única caixa, que seria o número total de estudos incluídos na revisão sistemática. Porém, quando vocês forem ler esse artigo, vocês vão observar que eles falam que essas caixas foram removidas e que nós deveremos, então, descrever no artigo quais artigos, quantos artigos, por exemplo, foram para análise qualitativa, quantos foram para análise quantitativa, isso tudo deverá ser descrito no resultado, na metodologia do trabalho, de uma forma descrita ou através de tabelas. Então, para concluir, quais foram as principais mudanças, então, que aconteceram no fluxograma do Prisma 2020? Inicialmente, com relação às às 4 fases que foram removidas, uma fase, ficando apenas a fase de screening, sendo que a terceira fase foi removida. Além disso, foram incluídas essas 2 colunas, que deu um fluxo mais horizontal para o fluxograma do Prisma 2020, que seriam de estudos prévios e de estudos identificados por outros métodos. E, com relação ao corpo do fluxograma, a principal mudança foi com relação à remoção daquelas 2 caixas de número de artigos que foram avaliados qualitativamente e número de artigos que foram avaliados quantitativamente, que seria, no caso, a meta-análise. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Qualquer dúvida, nós estamos agora aí à disposição no final da aula. Obrigada, Sandra. Obrigada, Lud, pelo carinho que vocês prepararam essas apresentações, que, sim, apresentações maravilhosas, padrão. Eu acho que muitas pessoas, nós estamos privilegiados, né, já de ter acesso a essas apresentações. Eu acho que muitas pessoas vão gostar. Então, quem sabe a gente depois vai botar isso mais aberto lá no nosso YouTube. Então, agora nós vamos começar com as nossas perguntas, porque o nosso chat lá bombou. Então, Thaís, eu vou falar por conta da microfonia e Thaís vai jogar algum balãozinho das perguntas ou eu posso fazendo, né, Thaís? Pode ir fazendo, que eu coloco o balãozinho lá. Show! Então, vamos lá, eu vou para a primeira pergunta. A primeira pergunta foi da Ludmila. Não entendo a diferença entre studies included in previous version e reports de versions anteriores. Na primeira coluna incluída ao fluxograma. Deu para entender, Sandra? O que é que eu repita? Sandra, você está com o microfone fechado. Eu também, Lud, assim como você, eu também li todo o artigo para ver se eles esclareciam mais sobre essa primeira caixa cinza que eles incluíram aí nessa primeira coluna, que seriam de estudos prévios. Para mim, estudos prévios, porque primeiro eles dão a possibilidade de inserir estudos
de revisões anteriores. Então, para mim, isso seria uma revisão guarda-chuva, né, Lívia? Me corrige se eu estiver errada. Talvez uma revisão sistemática anterior. Anterior. Hoje a gente acha as revisões sistemáticas, a gente até fica na dúvida para onde a gente vai botar aqueles artigos que estão dentro daquelas revisões sistemáticas. Talvez seja esse o local. Esse é o local. Por isso, eu acho que eles sentiram essa necessidade de fazer também essa modificação do Prisma 2020, que eles, eu acredito que já se passaram praticamente de 2009 para 2020, olha quanto tempo já se passou e quantas revisões sistemáticas já foram publicadas. Então, pelo que eu li do artigo deles, eles sentiram essa necessidade, porque estava havendo um fluxo também muito grande de revisões. E aí, não tinha onde colocar no fluxograma esse número de artigos, ficava uma coisa meio solta. Então, eu acredito que tenha sido isso aí que eles colocaram nessa primeira caixa. Com relação ao report, Ludi, foi o que eu disse. O report, eles colocam como se fosse todo o trabalho que não foi publicado. Entendeu? Então, eu acredito que ali possa ser também, por exemplo, uma revisão sistemática que não foi publicada, né? Quando ele fala report. E studies inclui os que foram publicados, revisões antigas que foram publicadas. O report são todos aqueles trabalhos, resumos de conferências, enfim, que não foram publicados. Eles falam aqui, eu posso até destrinchar aqui para vocês o que eles falam que é report. Seria artigo de jornal, pré-print, resumo de conferência e congresso, estudos que deram entrada em registros, relatos clínicos, dissertações, manuscritos não publicados, relatórios governamentais ou qualquer outro documento que forneça informações relevantes para a revisão sistemática. Entendi. Então, o studies seria as revisões sistemáticas, overviews já publicadas. O report é que a gente está fazendo. E o report seria todo esse material como se fosse uma cinzenta, que não foi uma cinzenta, exatamente, uma literatura cinzenta. Relacionado a revisões sistemáticas, que são estudos semelhantes ao seu, publicados previamente. Isso aí, isso que eu entendi também. Tá, obrigada, Sara. Ótimo. Então, vamos lá. E aí veio a pergunta da Lívia. Já podemos usar o Prisma 2020 como pré-print? Então, Lívia, pois assim, você até comentou com a gente que acredita que essa publicação seja muito breve, né? Ela não deve demorar a ser publicada. Eu acredito que as pessoas que estão fazendo agora as suas revisões sistemáticas já deveriam começar a utilizar esse novo fluxograma do Prisma, baseado no artigo que está sendo possível ser baixado. Porém, como você disse, como está numa fase de pré-print, modificações ainda podem ocorrer. Então, a pessoa ela tem que estar atenta para ver se realmente, quando publicado, se o que ela já havia escrito ainda está vigente, né? O ideal seria já começar a fazer a escrita da revisão sistemática e completar o fluxograma baseado no Prisma 2020. Eu concordo, sim. Eu acho que realmente até o professor Elvésio na live que eu dei, né? Ele comentou, como tem o DOI, a gente já pode até citar. Né? A Lud até perguntou para ele, mas professor, e se mudar? Sim. Mas você tem a data de acesso, então tudo ok. Então, acho que a gente já pode estar utilizando, sim, esse... Agora, eu acho que, principalmente o nosso grupo, quem já está conduzindo, a gente até fez a apresentação do fluxograma, só para saber mais ou menos o estágio que vocês estão no 2009. Mas agora, depois dessa aula, é explorar o 2020, sim. E as dúvidas vão surgir quando a gente começar a preencher, né?
E é aquela coisa, até eu que, quando estava aqui explorando o fluxograma e lendo sobre o Prisma 2020, eu fiquei em dúvida em diversos momentos. Eu acho, né? que mais pra frente a gente ainda vai fazer outras reuniões para discutir um pouco mais. Pode ser que coisas que a gente tenha falado, de repente, possam vir a ser modificadas, né? A gente não sabe ainda, né? Não tem um desfecho ainda. Exatamente. Ainda tem um lance da interpretação, né? Eu até também dei aquela aula, falei, gente, foi baseada num estudo bem aprofundado, mas é a minha interpretação. Então, vamos ver as interpretações que vão sair por aí, né? Sim. Posso ir para outra pergunta? A outra pergunta foi da Liz Helena. Ela deu bom dia e perguntou, e falou que a dela é basicamente a dúvida da Ludmila. Qual seria a diferença de um para o outro? Eu não sei se ela queria saber só daquele tópico ou se ela queria saber no geral a diferença de um prisma para o outro. Eu acho que ela queria saber justamente do tópico da Ludmila, né? Não sei. Acho que é o tópico, Lídia. Oi, Lud. Era o tópico de studies e reports. Então tá bom. Então vamos adiante. Tem mais uma pergunta da Ludmila. Isso também ocorre no final. Isso, Lud, você falou no meio da apresentação. O que também ocorre no final do fluxograma? Tem novos estudos e novos registros. Esses novos registros viriam dessa nova coluna direita? Já que você está com o microfone aberto, você pode complementar aí. Eu vou falar, então. Então, o que acontece? Existe agora, então, esse horizontal, né? Que é o cinza que pode ser não aplicado, certo? Do lado esquerdo, a Sandra já explicou, né? Que esses registros acontecem. No lado direito, também ocorre ali de website, né? Tudo ali a gente vai colocando. A gente vai fazer uma exclusão, né? Not retrieval, ok. Chegou na íntegra. Nesse na íntegra, ele tem uma setinha que vai lá para o resultado final daquele fluxograma que é parecido com 2009, só tirou o quantitativo. E lá nesse finalzinho tem estudos incluídos e reports incluídos. É a mesma coisa daquela definição que a gente viu, então, lá em cima. E aí esse reports viria, então, dessa coluna direita? Isso. Do lado de cima. Preencha a direita. E depois você recorta o número lá embaixo. Lá embaixo, você vai somar tudo no corpo, no final do corpo do fluxograma. Você pode usar o direito e você pode usar a extensão direita e a extensão esquerda, mas tudo vai ter que estar reportado no principal. Lá no final do fluxograma, na última caixa, que seria o número total de estudos incluídos. Eu acho que tem bem lógico assim. Número de Falhou. Tá falhando, Lud. Oi? Você tá falhando. Não. Então, peraí. Melhorou? Não. Agora melhorou. E a Lívia saiu. Melhorou? Eu vou repetir. Não, a Lívia tá aqui. Eu tô aqui. Agora entrou. Mais algum complemento, Lud? Oi? Você quer falar mais alguma coisa? Porque cortou o que você estava falando. E uma observação. Esse finalzinho, então, de estudos incluídos, vai ser desse fluxograma parecido com 2009. Os reportes incluídos vão ser dessas laterais que se unem. Então, se eu tiver 10 incluídos das minhas bases de dados eletrônicas e mais 10 que vieram dessas lateralidades, eu vou ter, então, 20 incluídos. Isso. Isso. Então, uma observação só, Lud. Eu excluí. Eles deixam... Assim, eu coloco. Oi? Tá falhando. Botamos de novo? Tá. Vê se tá melhor. Tô te ouvindo. As revisões sistemáticas que são desse lado esquerdo, tanto faz o reports ou já publicadas, se elas forem excluídas dos nossos estudos, a gente reporta, porque a gente não vai ter mais aquela exclusão, né? Escrita. Né? Então, aí
Na verdade, o que eu percebi que é esse eles fluxograma? dão prioridade a você escrever a segunda exclusão, que foram os artigos quase incluídos. Quase incluídos. Vire uma tabela. Isso aí, Sim. Exatamente. Eu percebi muito isso, Olivia, que eles não querem aquele fluxograma cheio de caixinhas, sabe? Até porque, imagina só se você, na sua revisão sistemática, você também está fazendo uma revisão guarda-chuva, aí você já vai colocar a primeira coluna, que seria de estudos prévios. Aí você já vai botar a do corpo do fluxograma. Aí você imagina você colocando aquele monte de caixinha de quantos que foi excluído, de tal base, de tal base. Eles querem uma coisa enxuta, clara. O que você não for incluir ali, eles pedem para você descrever ou por meio de tabela no artigo. Entendeu? E, assim, uma observação também que eu deixei é que essas duas colunas, com as caixas cinzas, elas não necessariamente elas precisam ser preenchidas, somente se aplicável no estudo da pessoa. Né? A pessoa às vezes acha assim, eu tenho que preencher esse monte de caixa. Não, as cinzas só se realmente for aplicável. Eu estou fazendo uma revisão guarda-chuva. Então, automaticamente, a sua primeira coluna da primeira caixa das caixas cinzas vai ter que ser preenchida. Perfeito, Sandra, ótimo. Então, gente, nós temos mais uma pergunta. Posso passar para a próxima? Que é a pergunta do nosso querido Pablo. Ele tem uma dúvida. O fluxograma 2020 substituirá definitivamente o 2009? Se sim, até quando o fluxograma antigo será aceito? Aí até quando vai ser aceito, eu não sei dizer, né, Lívia? Eu acho que vai passar um período bem bom, sabe, Pablo, de transição. Os revisores, eles não podem estar negando porque você está fazendo no de 2009. Mas vai chegar num ponto que, assim, às vezes o próprio revisor, quando você submeter, você até submete o 2009, mas ele vai pedir para você dar uma atualizada. Aí você vai trocar para o de 2020. Acho que vai ser naturalmente. Então, assim, quem já está escrevendo, eu já sugiro, já escreva no 2020. Quem já tem o seu, relaxa. Quando o revisor já tiver acesso, aí ele vai, mas ainda vai ter um período que vai estar saindo ainda com as de 2009 e as de 2020. Vocês concordam, meninas? Eu acho que também ainda vai ter um período de transição, mas todo bom pesquisador, né, Lívia? A gente já tem que estar antenado. Então, da mesma forma que a gente já sabe que o Prisma 2020 já está na beira e para ser publicado, cabe a nós seguirmos realmente, ficarmos antenados e começarmos a seguir o Prisma 2020, porque senão eu acredito que não teria por que eles estarem fazendo isso. Isso foi uma revisão, isso foi uma coisa enorme, eu li ali a quantidade de trabalho que eles precisaram avaliar, eles fizeram diversas avaliações. Eu já estou querendo botar no túmulo, eu estou querendo botar o outro no túmulo. Então, eu acho que, sabe, Pablo, que cabe a nós estarmos sempre atualizados. Então, se a gente já está por dentro disso, fazer isso mesmo em 2020. Se houver alguma modificação, vai ser muito pequena. Pois é, e assim, a gente está resguardado. Se quiser já citar agora, a gente tem o DOI, né, do pré-print, então eu acho que a gente está super resguardado. É isso aí. Então, eu acho que a gente não tem mais perguntas. Deixa eu voltar aqui no nosso YouTube. Beleza. Então, acho que agora eu vou finalizar essa apresentação, tá? O grupo, eu vou passar agora o link do Meet. Meninas, fiquem aqui. Vou passar o Meet e eu queria que o pessoal entrasse no link do Meet para a gente ter um bate-papo, porque eu acho que também tiveram as pessoas que ficaram tímidas, não quiseram perguntar pelo YouTube. Vamos ver se os meninos e as meninas querem fazer alguma pergunta aqui pelo nosso Meet, tá bom? Então, agradeço a vocês. Foi uma experiência bem legal, né? Para a gente que está aqui na sala do Meet, tá super natural.
E super legal essa visualização que a gente tem de estar podendo ir para o mundo pelo YouTube, tá bom? Queria deixar gravado aqui, registrado, a dedicação e o carinho também da Thaís, gente. Eu sei que vocês tiveram esses trabalhos, essas apresentações maravilhosas, mas Thaís está me ajudando demais. A Thaís está estudando, ela está... Só está acontecendo isso aqui também graças a Thaís. Thaís, queria deixar registrado publicamente aqui meu enorme agradecimento a você, tá bom, minha querida? Um grande beijo e acho que a gente pode fechar o YouTube.